Fala pessoal, tudo bem? Bom, então continuando aqui o nosso curso de Geometria Analítica Plana, a gente está no capítulo de distância de ponto a reta, tá? Então, a gente, na nossa primeira aula, resolveu um problema introdutório, onde os conceitos, né, que a gente utilizou na resolução daquele problema nos levou à segunda aula, onde na nossa segunda aula, que foi a aula imediatamente anterior, a gente então aprendeu, a gente achou uma fórmula para calcular a distância da origem do sistema cartesiano, né, do sistema de coordenadas cartesiano, ou seja, do ponto 0, 0 até uma reta qualquer. Tá legal? Então, nessa aula de agora, dando sequência, né, a esse conteúdo, o que a gente vai fazer então vai ser achar a distância de um ponto qualquer a uma reta. Conforme eu adiantei na nossa aula anterior, a gente não vai precisar fazer todo aquele processo de novo. Lembrando, o que a gente fez, né? Bom, quero calcular a distância desse ponto até essa reta. Então, a gente acharia a reta perpendicular a essa reta dada, certo? Acharia o ponto de interseção, que é esse ponto aqui P', que é aí, né, a projeção ortogonal do ponto P sobre a reta R, certo? E aí, ao achar esse ponto P', a gente calcularia a distância aí de P até P', e assim a gente acharia essa distância. A gente não vai precisar fazer esse processo todo, uma vez que a gente já sabe calcular a distância da origem até a reta e uma vez que a gente já viu no capítulo anterior, no módulo anterior, a fazer a translação de eixos. Então, olha só. Então, se a gente sabe calcular a distância da origem até uma reta, a ideia é fazer com que esse ponto que a gente quer calcular a distância, ele se torne a origem no sistema de coordenadas. Ou seja, eu vou trasladar o eixo x para cá, obtendo assim um eixo aqui x', e vou trasladar o eixo y para cá, obtendo assim um eixo y', certo? Então, as novas coordenadas desse ponto P, a gente pode até chamar ele de ponto P', né, se quiser. Então, a abscissa vai ser x menos xp, certo? Porque a gente deslocou xp unidades para a direita. Isso nos dá que o x ele é x' mais xp. Então a gente tem isso. Beleza? Da mesma maneira, a gente deslocou yp unidades, então a nova ordenada será a ordenada anterior menos yp. Isso nos dá então que o y ele é igual a y' mais yp. Então a gente já viu isso no capítulo de transformação de coordenadas, mais especificamente nas aulas de translação de eixo. Então se você não assistiu essas aulas ainda e não está entendendo muito bem o que eu estou fazendo, sugiro que você assista essas aulas e aí retoma aqui, que aí vai ficar claro, tá? Então olha só, a equação da reta R nesse novo sistema x' p, y' vai ficar como? Eu vou pegar então esse x e esse y e vou substituir na equação da reta R ax mais by mais c igual a zero. Beleza? Então, ó, a nossa reta R', digamos assim, vai ficar A vezes x' mais xp mais B vezes y' mais yp mais C igual a zero. Bom, vou fazer o chuveirinho aqui. Vou fazer o chuveirinho aqui também. Beleza? Então aqui, ó. Então a gente tem que a nossa reta R', entre aspas, né, vai ficar A
x' mais AXP mais BY' mais BYP mais C igual a zero. Arrumando essa equação, a gente tem então o seguinte, ó. A equação da reta então ficou AX' mais BY' mais AXP mais BYP mais C igual a zero. Como esse ponto é conhecido, né? Então isso daqui é um número, né? Ou seja, então isso daqui é o termo independente que eu vou chamar aqui de C'. Beleza? Então essa é a equação da reta R que eu chamei aqui de R', só para diferenciar, né? Só para ficar claro que é no novo sistema, mas é a mesma reta, só que a equação dessa reta R no nosso novo sistema, onde agora no nosso novo sistema, o nosso ponto P que é a origem. Tá? Então, de novo, nas aulas lá de transformação de coordenadas, a gente fez esse tipo de problema, a gente resolveu isso. Tá? Então, só recordando aqui, isso aqui já foi visto. Bom, o ponto é, a distância do P até R vai ser igual à distância do P', digamos assim, até o R', ou seja, do ponto P no novo sistema de coordenadas até a reta R no novo sistema de coordenadas, tá? Só que aqui o nosso ponto P é a origem. E aí como é que a gente calcula então a distância da origem até a reta? Então essa distância vai ficar recordando, né? O módulo do termo independente, que é C', sobre quem? Sobre a raiz da soma dos quadrados coeficientes x e y. Ou seja, então vai ficar a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, esse C', que é esse cara, ao substituir esse camarada aqui, isso aqui então vai ficar como? Isso aqui então vai ficar aqui a distância de P até R será o módulo de AXP mais BYP mais C sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então é assim que a gente calcula a distância de um ponto até uma reta qualquer. Tá legal? Bom, então, ou seja, como é que a gente procede, né? A gente pega as coordenadas do ponto e substitui na equação da reta, pega o módulo desse número e divide pela soma dos quadrados coeficientes de x e y, né? No caso aqui A e B. Então é assim que a gente calcula a distância de um ponto qualquer a uma reta qualquer, escrita aí na sua forma geral nesse caso. Tá? Então, o nosso problema, né, que começou isso tudo, nosso problema introdutório da aula 1 foi esse problema aqui, ó. Calcule a distância de P23 à reta R de equação x menos 3y menos 5 igual a zero. Então, agora, tendo esse resultado, que nós não tínhamos à época, a gente consegue resolver esse problema de maneira muito mais rápida, que é a distância de P até R, lembrando, vai ficar AXP mais BYP mais C em módulo sobre a raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então vamos lá. Então isso aqui ficou. Bom, o A é 1, o XP é 2, o B é menos 3, o YP é 3 e o C é menos 5. Tudo isso sobre a raiz de 1 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então, ó, 2 menos 9 menos 7, menos 7 menos 5, menos 12. Então, quem está aqui dentro é menos 12. Módulo de menos 12
Então, isso aqui ficou módulo de menos 12, que é 12, sobre a raiz de 10. Racionaliza. E aí, então, a gente tem o quê? A gente tem 12 raiz de 10 sobre 10. Simplifica. Então, a distância ficou 6 raiz de 10 sobre 5. Então, se você comparar a solução da primeira aula com a solução, você pensa, pô, Gustavo, por que você não falou logo que era assim que tinha que fazer, etc. Por quê? Porque aquilo que a gente aplicou, né, o nosso método de resolução desse problema, né, lá na primeira aula, foi o que nos permitiu chegar nesse resultado. Então, a construção daquela solução, ela era fundamental para a gente chegar nessa solução mais simples. Então, agora a gente tem um resultado geral, que é calcular a distância de um ponto a uma reta qualquer, certo? De um ponto qualquer a uma reta qualquer, utilizando aquela solução que a gente utilizou na aula 1, que estava correta, estava perfeitamente correta, só que de fato ela era mais trabalhosa. Sabendo agora disso aqui, né, sabendo isso, a gente consegue então achar esse tipo de distância de maneira muito mais rápida, de maneira muito mais direta, tá? Então, antes de eu continuar a dar sequência aí nos conteúdos, né, desse capítulo, eu vou fazer com vocês nas aulas seguintes uma bateria de exercícios para exatamente aí fixar essas fórmulas, né? Principalmente essa daqui, né, porque a origem, né, quando você substitui, se reduz, né? Então isso aqui fica o caso geral, então o aluno costuma muito perguntar isso, né? Vocês costumam muito perguntar isso. Ah, mas o que eu tenho que decorar? Decora isso daqui, tá? Que aí, no caso, quando for origem, é um caso particular, tá bom? Então, nas nossas aulas seguintes, eu vou resolver uma bateria de exercícios com vocês, antes de a gente dar sequência aí aos outros tópicos aí conceituais desse nosso capítulo. Tá legal? Beleza? Então, queridos, até lá!